Olá pessoal, eu sou o professor Daniel e nessa aula iremos dar continuidade a frações algébricas e equações fracionárias, simplificação de frações algébricas. O que veremos na aula de hoje? Como simplificar frações algébricas e resolução de exercícios. Simplificação de fração algébrica. Para simplificar uma fração algébrica, podemos fatorar os seus termos, quando necessário, e dividir o numerador e o denominador por um divisor comum, diferente de zero, a fim de obter uma fração algébrica equivalente mais simples. Vejamos o exemplo. Simplificar a fração algébrica 12ab² c sobre 18ab elevado a 5. Bom, devemos, portanto, encontrar a forma fatorada do meu numerador e a forma fatorada do meu denominador. Vamos, portanto, encontrar a forma fatorada do meu numerador, 12ab² vezes c. Vamos dividir por 2. Vai ficar 6ab² vezes c. Novamente por 2. Vai ficar 3ab² vezes c. Dá para dividir por 3. Vai ficar ab elevado a 2 vezes c. Dividido por a agora. Vai ficar b² vezes c. Dividido por b. Vai ficar b vezes c. Dividir por b novamente. Vai ficar c. E dividido por c, vou ter 1. Então, aqui está a forma fatorada do meu numerador, 12a² vezes c. O mesmo processo fazemos com o denominador. Portanto, 12a vezes b² vezes c sobre 18a vezes b elevado a 5 pode ser escrito dessa forma, de forma fatorada. Agora, vamos simplificar os termos semelhantes que estão no numerador e no denominador. Vamos simplificar o 2 pelo 2, o 3 pelo 3, simplificar o a pelo a, simplificar o b pelo b, simplificar o outro b pelo o b. Isso será igual a 2c sobre 3b elevado a 3. Aqui está a fração simplificada de 12ab² c sobre 18ab elevado a 5. Mais um exemplo. Simplificar a fração algébrica x elevado a 2 mais 2xy mais y elevado a 2 sobre x elevado a 2 menos y elevado a 2. Devemos, portanto, perceber que x² mais 2xy mais y elevado a 2, isso trata-se de um produto notável, ou seja, é o quadrado da soma de dois termos. E no meu denominador temos x² menos y², que é a diferença de dois termos, que pode ser escrito como produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, x mais y que multiplica x menos y. X mais y² podemos reescrever x mais y vezes x mais y. E repetimos o meu denominador. Agora vamos simplificar o x mais y do numerador pelo x mais y do denominador. O x mais y sobre x menos y é a fração reduzida de x² mais 2xy mais y sobre x² menos y². Simplificar a fração algébrica 4x menos 4a sobre 6a² menos 6x². Percebam que temos um fator em comum. O 4 ele é comum tanto ao 4x quanto ao menos 4a. Mesma coisa acontece com o meu denominador. Temos o 6 como fator comum. O 4, o meu numerador pode ser escrito como 2 vezes 2.
que multiplica x menos a, sobre 2 vezes 3, que multiplica a ao quadrado menos x quadrado. Menos 2 vezes 2, que multiplica. Bom, eu coloquei o menos 2 aqui e inverti os sinais das variáveis que estão dentro do parênteses. O x ele era positivo e está negativo, e o a ele era negativo e está positivo. Podemos escrever o meu numerador, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes a menos x, sobre 2 vezes 3, que multiplica. Aqui temos a diferença de 2 quadrados. Pode ser escrito como produto da soma pela diferença de dois termos, a mais x vezes a menos x, simplificando 2 pelo 2, e se iremos simplificar também o a menos x pelo a menos x do denominador, que será igual a menos 2 sobre 3 vezes a mais x. E aqui está a fração simplificada. A primeira questão: simplifique, se possível, as frações algébricas a seguir. Letra A. 20x y ao quadrado z sobre 25x elevado a 3 vezes z elevado a 2. O que devemos fazer é encontrar a forma fatorada do meu numerador e a forma fatorada do denominador. O numerador fatorado vai ficar 4 vezes 5 vezes x vezes y vezes z sobre 5 vezes 5 vezes x vezes x vezes x vezes z vezes z. Vamos agora simplificar os termos semelhantes que estão no numerador e no denominador. O 5 simplifica pelo 5, o x pelo x, o z pelo z do denominador. Isso será igual a... Vamos agora reescrever o que sobrou no meu numerador e reescrever o que sobrou no meu denominador. No meu numerador sobrou 4y, portanto, 4 vezes y vezes y. No meu denominador, 5x, x, z. 5 vezes x vezes x vezes z. Isso será igual a 4y vezes y é a mesma coisa de 4y ao quadrado. 5 vezes x vezes z é a mesma coisa de 5x ao quadrado vezes z. Aqui está a fração simplificada. Letra B. AX mais BX menos AY menos BY sobre A ao quadrado menos B quadrado. Perceba que em AX mais BX temos um fator em comum a eles dois, que é o x. E em menos AY menos BY temos o menos y como fator comum a esses dois também. E no denominador, A ao quadrado menos B quadrado é a diferença de 2 quadrados. Então, essa fração ela pode ser reescrita como x vezes a mais b, colocando o x em evidência, e colocando o menos y em evidência, vai ficar menos y, que multiplica o a mais b. Denominador, como temos a diferença de 2 quadrados, ele pode ser escrito como produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, a mais b vezes a menos b. Perceba que novamente temos um fator em comum aqui no meu numerador, que é o a mais b. Ele está tanto multiplicando o x quanto multiplicando também o menos y. Colocando a mais b em evidência, podemos reescrever essa fração como a mais b vezes x menos y e repetimos o nosso denominador. Agora, nós podemos simplificar o a mais b do numerador pelo a mais b do denominador, e isso será igual a x menos y sobre a menos b, que é a minha
fração simplificada. Na letra C, menos 72a elevado a 4 vezes b elevado a 3 vezes c elevado a 2 sobre 9 vezes a elevado a 2 vezes b elevado a 2 vezes c elevado a 2, ele pode ser escrito menos 8 vezes 9 vezes a quantidade de a que temos aqui, a elevado a 4, pode ser escrito como a vezes a vezes a vezes a, e b elevado a 3 pode ser escrito como b vezes b vezes b, e c elevado a 2 pode ser escrito como c vezes c. 9 vezes a elevado a 2 é a vezes a, b elevado a 2, b vezes b, c elevado a 2, c vezes c. Agora a gente vai simplificar os termos semelhantes que estão no numerador com os termos semelhantes que estão no denominador. O 9 ele pode ser simplificado pelo 9 do denominador. Temos o A, que pode ser simplificado por A. O outro A pode ser simplificado pelo outro A do denominador. B pelo B. O outro B pelo B do denominador. O C simplificado pelo C. O outro C simplificado pelo C. Portanto, temos a forma simplificada da equação dada, que é menos 8 vezes a ao quadrado vezes b.